motivos para ouvir a palavra de Deus. Aleluia. Transformação de mente, de caráter, de conduta. Glória a Deus. Convido os irmãos a abrirem em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Todos acharam? Glória a Deus. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9 em diante. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Glória a Deus. E se vocês pudessem abrir em Jeremias, capítulo 29. Jeremias, capítulo 29, versículo 7. Jeremias 29, 7 diz: busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei, e orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Poder se assentar. E essa noite eu quero ministrar o que Deus tem ministrado no meu coração essa semana, sobre geração eleita, sobre a geração atual. E nós, como o pastor disse, nós estamos estudando o livro de Daniel, e eu tenho algumas lições que eu aprendi com a geração de Daniel. Eu queria essa noite compartilhar com vocês o que podemos aprender com a geração de Daniel para aplicá-los na geração atual, pois a palavra de Deus fala que somos uma geração eleita, somos sacerdócios reais, pois somos povo exclusivo de Deus para anunciar as boas novas. E essa manhã eu fiz uma pergunta, queria fazer a mesma pergunta a vocês: será que é possível viver na Babilônia sem se contaminar com a Babilônia? Será que é possível nós vivermos na nossa geração sem se contaminar com o mundo lá fora? O que vocês acham? É possível. É possível. Quem esteve na aula hoje, é possível. E Daniel capítulo 1, se vocês puderem abrir, deixarem aberto em Daniel capítulo 1, do 3 ao 4. Daniel capítulo 1, do seu versículo 3 ao 4 e diante. Depois o rei ordenou a Aspenaz, o chefe dos oficiais da sua corte, que trouxesse alguns dos israelitas, da família real e da nobreza, jovens, sem defeitos físicos, de boa aparência, cultos, inteligentes, que dominassem os vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio do rei. Ele deveria ensinar-lhes a língua e a literatura dos babilônios. De sua própria mesa, o rei designou-lhes uma porção diária de comida e de vinho. Eles receberiam um treinamento durante 3 anos e depois disso passariam a servir o rei. Então nós vamos ver que Daniel e seus amigos foram levados cativos à Babilônia, foram levados como escravos, e dali eles possivelmente perderam amigos, perderam pais, entes queridos, e eles estavam agora de uma linhagem real, eles estavam passando a ser escravos, eles estavam sendo levados, tirados dos seus costumes, dos seus valores, e sendo levados para a Babilônia. E aqui nós vamos ver que a palavra de Deus está falando, eles deveriam ensinar-lhes a língua, a literatura dos babilônios. Da sua própria mesa o rei
ou designou-lhes uma porção diária de comida e de vinho. Então nós vemos que a intenção era desconstruir tudo aquilo que eles já tinham aprendido. Babilônia queria tirar os seus valores, tudo aquilo que ele aprendeu do seu povo, os seus ensinos, os seus costumes. Babilônia queria tirar a fé daqueles rapazes, mas eles não conseguiram tirar. Nós vamos ver que Daniel permaneceu firme na sua fé. Ele falou: eu não aceito compartilhar da mesa, eu não aceito me misturar com o povo babilônico. Quantas vezes o mundo está buscando nos tirar os nossos valores, a nossa fé, a nossa integridade, e pessoas às vezes estão deixando se levar pelo mundo lá fora. E nós vamos aprender com Daniel como que podemos, as lições para podermos enfrentar a Babilônia, vivermos na Babilônia sem sermos contaminados. Cuidado com o tratamento especial do mundo, pois parece ser bom, parece ser bonito. A palavra de Deus fala que há caminhos que para o homem parecem ser bons, mas o fim desse caminho é a morte. E nós vamos ver que Daniel e seus amigos eram homens muito sábios. E a primeira lição que eu tiro: a fé em Deus nos dá força para superar os desafios. Eles não deixaram se abater pelas circunstâncias da sua vida. Nós vemos que Daniel, no contexto, eles foram tirados dos seus entes queridos. E eu perguntei essa manhã: imagina a cabeça desses jovens. Alguns estudiosos falam que eles tinham entre 14 a 18 anos. E se você se lembrasse como era a sua adolescência ou a sua juventude, o que vocês faziam, entre os seus 14 a 18 anos? Será que vocês brincavam, trabalhavam, tinham suas vidas, vamos dizer assim, tranquilas? Esses jovens foram tirados do seu povo. Esses jovens perderam seus amigos, o seu povo foi destruído. Mas as circunstâncias não abalaram a sua fé, pois a palavra de Deus fala: o justo vive pela fé. E a fé não é o que eu vejo, a fé não é o que eu sinto, mas a fé é o que eu creio, é o que a palavra diz. Se Deus falou que não iria me abandonar, mesmo que tiram tudo de mim, não podem tirar a minha fé. Eu vivo por ela, mesmo que eu habite na Babilônia. Babilônia não vai habitar no meu coração. Aleluia! Pois o justo vive pela fé. E o que eu aprendo com esses homens é viver pela fé. A fé em Deus nos dá força para superar desafios. Quantas vezes passamos dificuldades na nossa vida como esses rapazes? E se não é a nossa fé, se não é a fé na palavra, podemos morrer, sucumbir. Pessoas que eu vejo que tem, a gente vê os heróis da fé. Olhamos Paulo, eu olho muito para ele, um homem que apanhou, foi deixado como quase morto na beira da estrada, fora da cidade. Um homem que estava preso na prisão romana. Se eu não me engano, nas cartas de Filipos, ele vai falar sobre alegria. Ele estava preso e falando: irmãos, alegrai-vos no Senhor, pois eles não tiraram de mim a minha fé, a minha alegria vem do Senhor, a minha força está no Senhor, está na alegria do Senhor. Um homem de fé, a fé é o firme fundamento daquilo que esperamos. Não é o ambiente que vai decidir o que vai acontecer, não é a circunstância, mas é a nossa fé na palavra de Deus. E ela que vai nos capacitar a superar desafios na nossa vida. Daniel se manteve firme na fé e teve a ousadia de ser diferente. Em vez de se dobrar e se misturar, ele se levantou, enraizado no Senhor, desafiando as devastadoras tempestades de mudança à sua volta. Irmãos, era muito mais fácil para Daniel falar assim: não quero mais saber de Deus, não quero mais saber dos meus valores, agora estou à mesa do rei, estou comendo do melhor que a Babilônia pode me oferecer. E naquela época a Babilônia era o império que dominava sobre o mundo. Então imagina qual era a comida do rei. O rei governava o mundo. Daniel poderia ter virado as costas para a sua tradição, para a sua fé. Poderia falar assim: cara, Deus me abandonou, não quero mais saber disso. Mas ele escolheu o caminho mais difícil, mas mais recompensador.
porque ele até poderia ter virado as costas para Deus e aproveitado do banquete, mas lá na frente certamente ele morreria. Mas você vai ver um homem de fé, um homem que buscou guardar a palavra de Deus no seu coração, não se contaminou. No versículo 8 vai falar: Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro, não se contaminar. Era um homem decidido. Eles podem me colocar aonde for, na Babilônia, mas eu estou decidido a ser santo. Eu estou decidido a guardar a minha fé, custe o que custar. Lá na frente nós vamos ver Daniel defendendo a sua fé, sendo jogado em covas de leões. O rei falou: você pode orar, não importa, a minha fé está firme. E eu pergunto a vocês hoje, aonde está a sua fé? Se você tem guardado a sua fé, se você está alicerçado, assim como Daniel, na palavra do Senhor. Os tempos bons vêm, mas os maus também virão para todos nós. E quando vier os tempos maus, a nossa fé está alicerçada em quem? Em quem? Graças a Deus. Pede maravilhoso. Convido os irmãos a abrirem em Romanos, capítulo 12, versículo 2. Romanos 12, 2. O mundo quer que nos conformamos ao seu modelo, aos seus modelos e seguir as suas práticas. Se nós olharmos para a atualidade de hoje, o mundo está querendo que nós seguimos aquilo que ele acha correto. O mundo está falando: ei, vocês são careta, ei, vocês podem ser quem vocês quiserem ser. E em Romanos 12, 2 diz o seguinte, Romanos capítulo 12, versículo 2: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Ei, o mundo pode até falar: você tem que ser moldado conforme o que eu acho correto. Babilônia estava tentando moldar aqueles jovens como eles achavam ser correto. Eles trocaram o seu nome, né? Estavam querendo dar uma nova vida para eles, mas eles não estavam se moldando à Babilônia. Eles escolheram experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. E como eu posso viver isso nos dias atuais? Mudando a minha mente, buscando arrependimento, transformando o meu caráter, buscando a palavra do Senhor ao meu coração. Não se transformem, não se moldem a esse mundo, não se moldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Busque a palavra do Senhor. E às vezes a palavra do Senhor, ela vai ser dura. A palavra do Senhor às vezes não vai ser como não vai ser algo agradável de se ouvir, mas ela vai gerar transformação na sua vida. Entenda, eu estava falando hoje cedo, se a palavra de Deus talvez não te ofender, cuidado. Às vezes nós vamos ser ofendidos pela palavra, porque talvez Ele quer uma mudança. Vai ter uma parte que a palavra de Deus fala assim, que Jesus estava pregando e multidões estavam se levantando e saindo. E Pedro fala para Jesus: mas Senhor, que palavras duras. E o que Jesus fala? Ele amenizou a palavra? Não. Ele falou: Pedro, não está bom, levanta e vai embora. Às vezes a palavra é dura, ela machuca, porque a palavra nos ama, o Senhor nos ama. E às vezes precisamos de palavras duras para podermos nos consertar. Ele não fala para te criticar, para te humilhar, mas Jesus fala para poder nós nos consertarmos, termos uma mente transformada, pois só assim que vamos alcançar a salvação em Cristo Jesus. Glória a Deus. E a segunda lição que eu aprendo: a obediência a Deus é essencial para uma vida plena. Quantos concordam comigo que é fácil ser obediente? Não é fácil não? É difícil ser obediente? Você acha que... por que será que é tão difícil? Né? E Daniel capítulo 1, versículo 8, onde eu li, Daniel escolhe não se contaminar, não se tornar impuro, ser obediente a Deus, mesmo que isso custasse a sua vida. Como eu falei, ele era alguém que era decidido, era alguém de opinião.
Cuidado para você não ser levado pelas mentiras desse mundo. Que nós possamos ser decididos, obedientes à palavra do Senhor. Um outro ponto, Deus nos pede santidade ao Senhor. O que é santidade? Quando a santidade ela é aplicada a nós, não é que nós somos perfeitos. Quando a santidade é aplicada a nós, ela está se referindo a uma pessoa separada do pecado, uma pessoa separada do mundo, uma pessoa separada para uso exclusivo do Senhor. E nós vamos ver várias provas de Daniel e seus amigos sendo santos na Babilônia. E se eu perguntasse hoje a você essa noite, como está a sua vida de santidade? Faz uma alta reflexão, uma alta análise. Peça que o Espírito Santo traga a sua mente. Senhor, será que se o Senhor voltar hoje, eu vou subir com o Senhor? O que eu estou falando é algo muito sério, isso está impactando diretamente na sua salvação. Muitos teólogos se questionam que se vai ser pré-tribulacionista, pós, se você vai passar pela tribulação ou não. Mas a pergunta que eu quero deixar: se Jesus voltar hoje, será que a igreja vai subir? Será que você vai subir? Faz uma alta análise, uma reflexão da sua vida. Será que a santidade que o Senhor está me pedindo, eu estou andando conforme a palavra do Senhor? Porque muitos estão deixando para lá. E eu estava conversando com um rapaz, e ele falou assim: rapaz, como é que está a sua vida e tal, espiritual? Ele falou: agora eu não quero Deus não, deixa para quando eu estiver mais velho. Agora não, irmão, isso era para ontem. Às vezes Jesus não pode voltar agora, mas e se acontecer algum acidente, uma doença te pegar, e você vir a óbito, acabou. Acabou, Jesus voltou para você. E eu já falei sobre isso, eu e o Rony tínhamos um amigo em comum, ele era o nosso barbeiro, né? E a gente sempre falava de palavra de Deus para ele chegou a vir aqui na igreja, chorou no culto, nos louvores, mas ele falava que ainda não era a hora, que quando ele tivesse mais velho, ele ia para os caminhos do Senhor. Quantas pessoas que eu vejo falar a mesma coisa: ainda não é a hora, eu sou jovem demais, eu tenho que curtir, eu tenho que aproveitar a vida. Mas se esquecem que Satanás ele não brinca de ser diabo. Esse jovem ele morreu antes de aceitar Jesus. Ele foi baleado no portão da sua casa. Satanás não brinca. Irmãos, isso é algo muito sério. Como anda a nossa vida de santidade? Às vezes nós falamos e repetimos, não é porque somos chatos, mas é porque nos importamos com cada um de vocês. Eu quero ver cada rosto aqui lá no céu, comemorando a música do poder. Eu quero poder chegar lá e ver meus irmãos. Cara, você lembra daquele dia, nós estávamos louvando, adorando, hoje estamos no céu. Jesus vai voltar. Não brinque de ser crente, não brinque. Se posicione diante do Senhor, assim como Daniel e seus amigos se posicionaram. Obrigado, Senhor. E um outro ponto que eu destaco: Daniel e seus amigos, eles eram um reflexo em Babilônia, do que eles eram em Jerusalém. A nossa vida no externo é o reflexo da nossa vida no secreto. Daniel e seus amigos foram fiéis a Deus na Babilônia, guardaram seus princípios, guardaram seus valores. Hoje eu acredito que em Jerusalém eles também eram fiéis ao Senhor. O que eu aprendo com isso? A nossa vida externa vai refletir o nosso interno, o nosso secreto, o nosso devocional, o nosso tempo com Deus. E tem um pastor que eu sigo nas redes sociais que uma vez ele comentou: se eu louvo 2, 3 louvores no externo, eu estou louvando 5, 6 no interno. Se eu gasto 10 minutos de oração no interno, eu estou gastando 1 hora. Que nós possamos dedicar a nossa vida ao secreto, ao Senhor, ao devocional, ao dobrar os nossos joelhos, a nos consagrar. E isso tem se perdido nos dias de hoje. Isso tem se deixado de lado. Eu não preciso fazer jejum. Eu oro 10 minutos. Não, eu só ouço a palavra no culto, meia hora de palavra. E isso é suficiente. Isso não é suficiente. A nossa vida no secreto, a nossa comunhão com o Senhor vai designar a nossa vida no externo, lá fora. Se
contaminados na Babilônia, nós temos que ter uma vida no secreto com o Senhor. Eles eram agentes de transformação, eles influenciavam e não eram influenciados. Daniel e seus amigos em nenhum momento foram influenciados pela cultura babilônica, mas muito pelo contrário, eles eram respeitados pelo rei, pelo posicionamento deles. Quando o rei precisou de algo, mandou chamar Daniel. Daniel passou por 3 reinados: Nabucodonosor, o filho do Nabucodonosor e o Ciro. 3 reinados, e ele não se corrompeu. Ele não deixou aquela cultura paganista corrompê-lo, mas ele estava influenciando pessoas. A Bíblia, se eu não me engano, ela não relata, mas eu acredito, Paulo, acredito que pessoas começaram a servir o Deus dos Hebreus, o leão da tribo de Judá, pelo posicionamento que esses jovens tiveram, quando eles não se dobraram à estátua. Irmãos, não só tinha eles que conheciam a palavra do Senhor naquele momento. Muitos foram levados como cativos, mas somente os 3 não se dobraram. E eu acredito a cabeça daqueles que se dobraram, falando: cara, parabéns, vocês preferiram dar a vida do que se dobrar à estátua. Então, que nós possamos influenciar pessoas com a palavra de Deus, que nós não devemos ser influenciados, que nós possamos ser agentes de transformação de vidas. Irmãos, Deus não depende de nós, Ele não depende, Ele é soberano, mas Ele conta com cada um para levar o teu evangelho no seu trabalho, na sua faculdade, na sua escola, no seu emprego, no meio social, nos seus amigos, na sua família. E um testemunho rápido sobre a minha vida. Eu sou praticamente quase o único evangélico da minha família, né? Eu sou o primeiro crente. E a minha avó, ela não gosta de crente, ela não gosta. E esse final de semana passado eu fui passar o aniversário lá na casa dela. E aí eu fui pego de surpresa, né? Aí estava toda a minha família reunida. E eu tenho 6 anos que eu entreguei a minha vida para o Senhor. A minha adolescência não foi uma das melhores. E aí minha avó chegou para mim e falou assim, na hora: pá, eu deixei uma mesinha aqui reservada com a Bíblia para você dar uma palavra. Não dá não, mano. Eu não quero saber, você vai falar uma coisa. E aí me pegou assim de surpresa, eu falei: ser influenciadores. E aquilo me trouxe muita alegria. Porque alguém que não gostava de crente, alguém que não gostava de ouvir a palavra de Deus, agora estava dando lugar na sua casa para ser ministrado o culto. E nós, eu e minha esposa, nós falamos do amor de Deus. Eu creio que sementes foram plantadas e elas serão colhidas. Então, que nós possamos buscar para nós ser boas pessoas, bons exemplos, assim como esses jovens foram na Babilônia. Obrigado, Deus. E em Mateus 5 vai dizer o seguinte, Mateus capítulo 5, versículo 13: vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte, e também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado, e assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está no céu. Então Jesus esta noite está chamando: ei, vocês são sacerdotes reais, geração eleita, sal desta terra, luz desse mundo. Sejam influenciadores, não sejam influenciados pela Babilônia, mas que vocês possam levar a luz para esse mundo de trevas, um mundo que cada vez está se lamaçal do pecado, e o Senhor está escolhendo e chamando cada um de vocês. O Senhor conta com cada um, para que vocês possam ser sal dessa terra, para pregar o Evangelho e ministrar a sua palavra. E lição 3, para nós encerrarmos. Eu aprendi com Daniel a perseverar no Senhor,
a confiar na palavra de Deus. Os justos podem passar por provações. Daniel, ele levava uma vida correta diante do Senhor. E às vezes nós podemos nos perguntar, mas por que ele passa por tanta dificuldade? Nossa, depois que eu aceitei o Jesus, a minha vida ficou mais difícil. Eu pensei que iria melhorar. Mas muitas vezes não significa que aceitar o Senhor a nossa vida vai ser fácil. Ela pode ser ainda assim mais difícil. Jesus fala, no mundo tereis aflições, mas tenha de bom ânimo. Mas tenha de bom ânimo. Persevere. Falta pouco. Já está passando, aguenta mais um momento. Jeremias falava para eles, orem para que pela paz, calma, vai passar, isso é só um momento. A vida, ela é um sopro, ela é um momento. E às vezes nós murmuramos com Deus, Senhor, tira essa prova que eu não aguento. Só que às vezes as dificuldades vêm para nos amadurecer, para nós aprendermos com as dificuldades e com os desafios dessa vida. Jeremias 29:11 diz o seguinte, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar danos, planos de dar a vocês esperança e um futuro. O Senhor está falando, eu conheço o que eu tenho para vocês, não é para o mal, é para o bem. E às vezes nós questionamos a Deus pelo que passamos, mas o Senhor sabe de todas as coisas. Basta nós perseverarmos no Senhor, confiar na sua palavra. Como eu falei, nós vivemos pela fé. Não é o ambiente que vai dizer sobre a minha vida, não é o que eu sinto, não é o que eu vejo, mas é o que eu acredito. E se o Senhor falou que estará comigo, pode vir fornalha, pode vir leão, pode vir Babilônia, pode vir Nabucodonosor, pode vir o mundo lá fora, mas eu irei perseverar no Senhor, ainda que a minha vida seja, ainda que eu morra, aquele que morre em Jesus viverá, pois essa vida é só um momento. E às vezes falamos, Senhor, eu preciso tanto do Senhor, e Ele fala, eu sou. Mas se eu se perguntarem o seu nome, quem diz quem o Senhor é? Deus fala, fale que eu sou. Eu sou o que? Eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou a videira verdadeira, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou aquilo que você precisa, eu sou tudo que você precisar. Você é a minha obra, a sua natureza é divina. Precisamos estar no Senhor para sermos alimentados todos os dias. Eu sou quem sou, assim diz o Senhor. Obrigado, Deus. E outra coisa que eu aprendo com Daniel é perseverar em oração. Daniel, ele orava 3 vezes ao dia. Ele se dedicava ao seu tempo 3 vezes ao dia. Daniel, ele tinha importância, perseverar a importância da leitura, o estudo da palavra. Daniel, ele leva alguns escritos de Jeremias. Eles se dedicavam o seu tempo a estudar a palavra. E eu vou escrever uma frase. A única maneira de nós conhecermos a Deus é através da sua palavra. A única maneira de nós conhecermos a Deus é através da sua palavra. Não existe substituto para a palavra de Deus. Pessoas estão morrendo pela palavra do Senhor. Existem lugares que uma página da Bíblia ela é de extrema importância. Pessoas lá atrás foram martirizadas para que você possa ter uma palavra na sua mão. A única maneira de nos relacionarmos, de conhecermos a Deus na sua excelência, é através da sua palavra. E se nós olharmos para Jesus, Ele é a expressão exata de Deus. Glória a Deus. Não tem como conhecermos as excelências do Evangelho se não for pela palavra do Senhor. E eu acho que ficou muito claro essa noite que Deus ele está querendo levantar profetas
Deus está querendo levantar uma geração que vai batalhar lá fora, que vai ganhar almas. E essa noite eu convido a igreja a estar de pé. Vai ser tocado no louvor agora. Deixa o Espírito Santo trazer ao seu coração e à sua mente. Senhor, se você faz parte de uma geração que é eleita, que é do sacerdócio real, nós queremos profetizar sobre a sua vida. Nós queremos orar sobre a sua vida. E eu creio que Deus está capacitando pessoas aqui hoje. Enquanto toca o louvor, se você se sentir à vontade, vem aqui à frente. Eu convido aquelas pessoas que querem ser cheias do Espírito